Há momentos em que o coração humano busca respostas e tudo o que encontra é o eco do próprio silêncio. É quando olhamos para o alto e parece que o céu se fechou, que as promessas se tornaram distantes e que os milagres ficaram presos nas páginas amareladas da Bíblia. A fé, antes vibrante, parece enfraquecer diante de um mundo que exige provas, resultados e respostas imediatas. Pessoas clamam por cura, por direção, por esperança, mas muitas vezes o que recebem é o silêncio. Um silêncio que dói, que confunde, que faz questionar se Deus ainda ouve, se Ele ainda age, se Ele ainda se importa. E nesse momento de dúvida, nasce a pergunta que atravessa séculos e corações: por que Deus não faz mais milagres como antes? Mas e se o problema não estiver na ausência de Deus, e sim na mudança do nosso olhar? Porque talvez Ele nunca tenha deixado de agir, apenas passou a agir de formas que nossa pressa e nossa incredulidade não conseguem mais perceber. O mesmo Deus que abriu o mar diante de Moisés continua abrindo caminhos invisíveis no meio das tempestades humanas. O mesmo que curou os cegos e ressuscitou mortos, continua restaurando vidas, mas agora o faz no silêncio, longe dos holofotes, onde apenas os olhos espirituais conseguem enxergar. O milagre não desapareceu. Nós é que nos afastamos da sensibilidade necessária para reconhecê-lo. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser comprovado, medido e explicado. O homem moderno acredita mais nas mãos da ciência do que na mão invisível que sustenta o universo. E ainda assim, mesmo cercado de tecnologia, ele continua vazio, carente, com a alma sedenta por algo que transcende o visível. Quando olhamos para o passado e vemos um Deus que fazia fogo cair do céu e mares se abrirem, esquecemos que esses sinais não foram apenas demonstrações de poder, mas respostas a corações rendidos, a fé genuína, a uma geração que ainda ouvia a voz de Deus sem precisar vê-lo. Hoje, buscamos sinais, mas ignoramos a voz. Queremos milagres, mas tememos a entrega que eles exigem. Talvez o que tenha mudado não seja Deus, mas a maneira como o buscamos. Antigamente, as pessoas se ajoelhavam em silêncio e esperavam. Hoje, se não recebem imediatamente, desistem. A geração que antes esperava em Deus, agora tenta substituir o sobrenatural por motivação, por técnica, por lógica. Mas o céu não responde à pressa. O céu responde à fé. E é por isso que muitos não percebem que, enquanto pedem por um milagre que mude as circunstâncias, Deus está realizando o milagre que muda o coração. Porque o maior poder de Deus não está apenas em curar corpos, mas em restaurar almas. Ele continua movendo montanhas, mas agora são as montanhas da dúvida, do medo, da desesperança. A verdade é que o silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi ensino. No deserto, ele se calou para que o povo aprendesse a confiar, não no que via, mas no que cria. E é o mesmo hoje. Quando ele parece distante, está mais perto do que nunca, moldando nossa fé, nos ensinando a ouvir o som suave da sua presença em meio ao barulho do mundo. A fé verdadeira não precisa de espetáculo, precisa de entrega. E é justamente quando deixamos de exigir sinais e passamos a simplesmente confiar que o milagre acontece, não fora, mas dentro de nós. Deus continua sendo o mesmo. O problema é que aprendemos a medir o divino pela lente da lógica. Queremos o extraordinário no lugar do essencial. Esperamos fogo quando o verdadeiro milagre pode estar no sopro. Procuramos respostas no alto, mas esquecemos que o Deus que move os céus também habita em cada batida do nosso coração. O tempo dos milagres não acabou. O que acabou foi a nossa capacidade de reconhecê-los. O mar ainda se abre, só que agora é dentro de quem decide atravessar a dor confiando.
O cego ainda enxerga, mas é aquele que aprende a ver a vida com os olhos da fé. O morto ainda revive quando o Espírito toca uma alma que havia desistido de viver. Talvez Deus nunca tenha parado de agir. Talvez Ele apenas tenha escolhido manifestar sua glória de forma mais íntima, mais profunda, menos visível aos olhos distraídos. Ele continua falando, mas não grita. Continua curando, mas nem sempre diante das multidões. Continua transformando, mas agora faz isso em silêncio, no interior daqueles que ainda acreditam, mesmo quando o céu parece calado. O mesmo Deus dos profetas, dos apóstolos, dos milagres e das visões ainda está entre nós, mas age de forma tão sutil que só quem permanece em comunhão consegue perceber. Portanto, quando o céu parecer silencioso, não interprete o silêncio como ausência, interprete-o como um convite. Deus está te chamando para enxergar o invisível, para perceber o milagre escondido nas pequenas coisas, para reconhecer sua presença onde o mundo só vê acaso. O que mudou não foi o poder divino, mas a nossa atenção. E enquanto o homem moderno corre atrás de provas, Deus continua sussurrando em meio ao vento: eu ainda estou aqui. A memória das maravilhas. Quando Deus caminhava entre os homens. Quando pensamos nos milagres do passado, é impossível não sentir um misto de fascínio e saudade. As Escrituras estão repletas de momentos em que o impossível se curvava diante do poder de Deus. O mar se abria diante de Moisés, o maná caía do céu para sustentar um povo perdido no deserto. O fogo descia do alto em resposta à oração de Elias. E um simples toque das mãos de Jesus devolvia a visão aos cegos e a vida aos mortos. O sobrenatural era parte da rotina dos que criam, e o poder divino parecia caminhar lado a lado com o homem. Cada página da Bíblia parecia pulsar com a presença de um Deus que intervinha de forma visível e incontestável, provando ao mundo que nada estava fora do seu controle. Mas com o tempo, essa memória se transformou em nostalgia. O homem moderno lê sobre esses milagres como quem lê uma lenda distante, esquecendo que cada ato divino não era apenas uma demonstração de força, mas um diálogo entre o céu e a terra. Quando Deus dividiu o mar, não o fez apenas para exibir poder, mas para mostrar que nenhuma prisão, nenhum obstáculo e nenhum faraó é capaz de impedir o cumprimento da sua promessa. Quando Cristo tocava os enfermos, não o fazia para impressionar, mas para revelar o coração do Pai, um coração movido por compaixão. Cada milagre era uma mensagem, e cada mensagem um convite à fé. Hoje, ao olharmos ao redor, o cenário é outro. Vivemos em uma era em que a fé é muitas vezes tratada como algo ultrapassado e o sobrenatural como superstição. As pessoas se acostumaram a um mundo que tenta explicar tudo, medir tudo, controlar tudo. E ao fazer isso, perderam o senso do sagrado. Onde antes havia espanto e reverência, agora há indiferença. Onde antes havia joelhos dobrados, agora há braços cruzados. O homem se tornou espectador de sua própria fé, esperando ver para crer, quando o próprio Cristo ensinou que é preciso crer para ver. No entanto, as histórias antigas ainda ecoam como lembretes eternos de que o Deus que caminhava com Abraão, falava com Moisés e chorava com Maria é o mesmo que caminha conosco hoje. A diferença está em como o reconhecemos. No passado, as pessoas sabiam esperar. O milagre vinha após a confiança, e não antes dela. O deserto precedia a terra prometida. A obediência vinha antes da recompensa. E é justamente aí que mora o segredo. Os milagres não desapareceram. Eles seguem a mesma trilha da fé, e é por isso que muitos já não os encontram. O mundo antigo via o poder de Deus em cada raio de sol, em cada colheita, em cada nascimento. A fé fazia o invisível parecer natural.
Hoje, a racionalidade endureceu o olhar e nos fez acreditar que o divino precisa provar-se constantemente para continuar existindo. O homem que antes se ajoelhava diante de um trovão por saber que ele vinha de Deus, agora busca explicações meteorológicas. Não que a razão seja inimiga da fé, mas quando a lógica se torna o único filtro, o mistério se apaga. E com ele, a capacidade de ver o milagre. Deus não deixou de andar entre os homens. Foi o homem que deixou de caminhar com Deus. Os passos divinos continuam ressoando na história, mas agora são abafados pelo barulho da incredulidade. Cada batimento cardíaco, cada respiração, cada amanhecer continua sendo uma prova viva da sua presença, mas o olhar acostumado ao comum já não enxerga o extraordinário. O mesmo sol que aquece o corpo é o mesmo que um dia foi parado no céu por uma oração. O mesmo vento que sopra sobre a terra é o mesmo que carregou o sussurro de Deus ao ouvido de Elias. O mesmo pão que alimenta hoje é o mesmo que multiplicou nas mãos de Cristo. O que mudou não foi o milagre, foi a forma como o vemos. Ao lembrar das maravilhas antigas, Deus não quer que vivamos presos à nostalgia do passado, mas que despertemos para a realidade do presente. Ele ainda caminha entre nós, mas de um modo mais sutil, mais silencioso, mais íntimo. O mesmo poder que habitava o deserto agora habita o coração dos que creem. A presença que descia sobre a arca agora habita dentro do homem. O verdadeiro templo não é mais feito de pedra, mas de alma, e é ali que o milagre acontece. Por isso, quando o coração sentir saudade dos milagres do passado, lembre-se, Deus não deixou de andar na terra. Ele apenas escolheu novos caminhos. Hoje, ele não abre mares diante de multidões, mas abre corações fechados pela dor. Não faz cair fogo do céu, mas acende a chama da fé onde só havia cinzas. Ele ainda caminha, ainda fala, ainda transforma. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e sempre será. A lei oculta dos milagres. Desde os primeiros relatos bíblicos, o homem tenta entender o mistério que envolve o agir de Deus. Por que alguns recebem um milagre, enquanto outros parecem esquecidos? Por que, em determinados tempos, o céu se enchia de sinais visíveis e, em outros, o silêncio parecia reinar? A verdade é que há uma lei divina que rege os milagres, não uma fórmula, mas um princípio espiritual que ultrapassa a compreensão humana. Deus nunca agiu de forma aleatória. Cada milagre que realizou teve um propósito, um tempo e uma razão. Nada foi acidental. O mar não se abriu apenas para impressionar, mas para cumprir uma promessa. Lázaro não ressuscitou para ser famoso, mas para que o nome de Cristo fosse glorificado. Cada intervenção do céu carregava uma intenção eterna. O homem, no entanto, sempre buscou entender o divino com olhos humanos. E é aí que se perde. Tentamos transformar o milagre em um evento previsível, em algo que pode ser conquistado por merecimento ou manipulado por técnica. Mas o milagre nunca foi resultado de esforço humano, e sim da soberania divina. Ele nasce da fé, floresce na obediência e se manifesta quando o propósito de Deus encontra um coração disposto. Milagre não é magia, é resposta. E toda resposta divina começa com uma entrega. Quando observamos as Escrituras, percebemos que os milagres nunca foram constantes, mas sempre foram precisos. Eles surgiam quando o cenário parecia impossível, quando toda a força humana já havia se esgotado. Deus não se manifesta para competir com a lógica, mas para mostrar que há um poder acima dela. A lei oculta dos milagres é simples. Eles acontecem quando a fé e o propósito divino se encontram. Não é sobre quantidade de oração, mas sobre qualidade de confiança. Não é sobre o tamanho do problema, mas sobre o tamanho da rendição.
Jesus deixou isso claro quando disse que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Não é a fé em si que possui poder, mas o Deus em quem essa fé repousa. A fé verdadeira não exige, confia, não dita o modo, apenas espera. É nesse tipo de fé que o milagre encontra espaço para nascer, e quando ele nasce, não obedece às leis humanas. Ele acontece onde e quando Deus quiser, muitas vezes em silêncio, outras vezes diante das multidões, mas sempre com um propósito que ultrapassa a compreensão imediata. Por isso, quando alguém diz que os milagres acabaram, o que de fato terminou foi a percepção do homem diante do mistério. Porque o milagre nunca foi uma obrigação divina, sempre foi um ato de amor. E o amor de Deus não cessa, apenas muda de forma. O mesmo poder que ressuscitou mortos agora ressuscita corações. A mesma força que curava corpos, agora cura memórias, feridas invisíveis, dores que a medicina não alcança. O milagre se adaptou ao tempo, mas sua essência continua a mesma: revelar o caráter e a glória do Criador. Há ainda outro segredo nessa lei divina. Os milagres sempre apontam para algo maior do que eles mesmos. O objetivo nunca foi o espanto, mas a fé. Quando Jesus multiplicou pães, o milagre não era apenas o alimento, era o convite à confiança. Quando andou sobre as águas, não era sobre o mar, mas sobre o medo. Quando abriu os olhos do cego, não era apenas sobre visão física, mas sobre enxergar a verdade. O milagre é sempre um símbolo, uma mensagem cifrada de Deus dizendo: eu ainda estou aqui. Muitos hoje clamam por milagres, mas poucos estão dispostos a compreender seu propósito. Querem o resultado, não a transformação. Pedem cura, mas não buscam arrependimento. Esperam o poder, mas resistem ao processo. E é por isso que tantos oram e sentem que o céu não responde, porque o milagre não acontece onde há ansiedade, e sim onde há entrega. Ele não floresce em solo impaciente, mas em corações que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece desabar. O milagre não é uma interrupção nas leis da natureza, mas a confirmação de que o Criador está acima delas. Ele não precisa de palco, nem de aplauso, apenas de espaço. E o espaço que ele busca é o coração humano. A lei oculta dos milagres é a mesma desde o princípio. Quando a fé se une à vontade de Deus, o impossível se torna inevitável. Mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo duvide, mesmo que o tempo pareça demorar, Deus continua movendo as peças invisíveis que preparam o cenário da transformação. Por isso, nunca diga que os milagres cessaram. Diga apenas que ainda estamos aprendendo a reconhecê-los. Porque o milagre não é apenas o que muda a realidade, é o que desperta os olhos para enxergar o que sempre esteve ali. A lei que governa os milagres não está escrita em livros, mas gravada no coração daqueles que creem, mesmo quando o céu parece silencioso. A mudança de percepção, do poder à presença. Durante séculos, o homem aprendeu a admirar o poder de Deus mais do que a sua presença. O olhar humano se encantou com o extraordinário, com o fogo que descia do céu, com as águas que se abriam, com os mortos que voltavam à vida. Mas com o tempo, o foco mudou. A fé passou a ser medida não pela comunhão com o invisível, mas pela quantidade de sinais visíveis. E é nesse ponto que o coração humano começou a se afastar do verdadeiro propósito do milagre. Porque o milagre nunca foi sobre espetáculo, sempre foi sobre encontro. Sempre foi sobre Deus revelando o seu caráter, não apenas a sua força. Nos dias de Jesus, muitos o seguiam por curiosidade, não por fé. Queriam ver o próximo ato, o próximo prodígio, a próxima prova de que ele era quem dizia ser. E, mesmo diante dos maiores sinais, muitos continuaram cegos, não nos olhos, mas na alma. Cristo, conhecendo o coração humano, dizia: uma geração perversa busca sinais.
não porque ele desprezasse o poder, mas porque sabia que o poder sem propósito se torna distração. O verdadeiro milagre não é o que impressiona, é o que transforma. O homem moderno, assim como os antigos, ainda busca milagres, mas agora o faz de forma diferente. Quer provas para acreditar, quer resultados imediatos, quer um Deus que se molde às suas necessidades. Esqueceu que o mesmo Deus que realiza o impossível também é o Deus que se esconde para ensinar o valor da busca. Há momentos em que ele se revela em glória e outros em que se revela em silêncio, porque a presença dele não é um evento, é uma permanência. E o problema é que muitos querem sentir o poder, mas não aprenderam a reconhecer a presença. Nos tempos bíblicos, o povo esperava o sinal de um trovão, uma coluna de fogo, um som do céu. Hoje, Deus fala com a mesma intensidade, mas em tons mais sutis. Fala através de uma palavra que acalma o coração, de um perdão que liberta, de um reencontro inesperado, de um consolo inexplicável no meio da dor. É o mesmo Deus, apenas agindo de outra forma. O poder continua sendo dele, mas agora o milagre se manifesta na presença que habita o invisível. A glória que antes se via em chamas, hoje se percebe em lágrimas. É possível que, ao longo da história, a humanidade tenha confundido a ausência de espetáculo com a ausência de Deus. Esperamos ver luzes e sinais, quando, na verdade, o maior sinal é o amor silencioso que continua sustentando tudo. O poder é a expressão, mas a presença é a essência. Deus pode mover montanhas, mas também pode apenas segurar a sua mão enquanto você tenta escalá-las. E é aí que mora a diferença. No passado, ele mostrou sua força. Hoje, quer que conheçamos seu coração. Quando Jesus veio ao mundo, trouxe consigo essa mudança de percepção. Ele não apenas fez milagres, ele se tornou o milagre. Sua presença era o poder de Deus em forma humana. Ele não curava apenas com palavras, mas com olhar, com compaixão, com toque. O verdadeiro poder não estava nos gestos visíveis, mas na essência invisível do amor. E esse é o mesmo poder que atua hoje, silencioso, profundo, transformador. O homem moderno precisa reaprender a ver, porque Deus ainda fala, ainda age, ainda se manifesta. Só que agora, ele não busca plateias, busca corações. O foco mudou. E precisa mudar dentro de nós também. Em vez de buscarmos o poder que impressiona, precisamos buscar a presença que transforma. Porque o verdadeiro milagre não é o que acontece diante dos olhos, mas o que acontece dentro deles. É quando o olhar deixa de exigir provas e passa a enxergar propósito. A presença de Deus é o milagre mais constante e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. Está em cada respiração, em cada amanhecer, em cada segundo de vida. O problema é que nossa fé se acostumou com o barulho e esqueceu de ouvir o sussurro. O Espírito Santo continua movendo-se sobre as águas, mas o homem moderno já não sabe ficar em silêncio para ouvir o movimento. É por isso que muitos dizem que Deus não fala mais, quando, na verdade, somos nós que deixamos de escutá-lo. O verdadeiro amadurecimento da fé acontece quando deixamos de buscar sinais e passamos a reconhecer a presença. Quando entendemos que nem sempre o céu precisa se abrir, porque Deus já habita dentro de nós. A mudança de percepção é o caminho entre a curiosidade e a comunhão, entre o espetáculo e a intimidade, entre o poder e a presença. Porque quem busca sinais pode até se admirar, mas quem busca a presença encontra o próprio Deus. E é justamente essa busca silenciosa que reabre o caminho dos milagres. Não os milagres que brilham aos olhos, mas os que iluminam a alma. Os milagres silenciosos, Deus no ordinário. Há uma grande verdade que muitos ainda não perceberam. Os maiores milagres de Deus quase nunca vêm acompanhados de trovões,
relâmpagos ou sinais espetaculares. Eles acontecem em silêncio, disfarçados de gestos simples, escondidos no que chamamos de cotidiano. Porque enquanto o homem espera que o mar se abra diante de si, Deus está abrindo caminhos dentro do coração. Enquanto muitos pedem que o fogo desça do céu, ele acende uma chama invisível de fé que sustenta a alma no meio da escuridão. Os milagres não cessaram. Eles apenas mudaram de linguagem. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que ele raramente fez algo que chamasse atenção por si só. A grandeza dos seus milagres estava na naturalidade com que o divino se misturava ao humano. Ele multiplicava pães, curava enfermos, consolava aflitos, ressuscitava mortos, mas sempre com o mesmo propósito: revelar o amor do Pai. Não havia gritos nem exigência de aplausos. O céu se manifestava na simplicidade e o extraordinário se revelava no comum. Assim é o modo de agir de Deus até hoje, silencioso, mas irresistível. Pense em quantos milagres acontecem sem que você perceba. O ar que enche seus pulmões, o coração que bate sem esforço, o sol que nasce mesmo quando você se esquece de agradecer. Milagres não são apenas eventos que quebram as leis da natureza, mas provas constantes de que há uma força sustentando tudo. Quando alguém é perdoado depois de anos de rancor, isso é um milagre. Quando um lar destruído é restaurado, isso é um milagre. Quando alguém encontra forças para se levantar de uma perda e continuar acreditando, isso é um milagre. O sobrenatural não se foi. Ele apenas aprendeu a se esconder dentro do natural. Deus não precisa interromper as leis do universo para provar que existe. Ele é o próprio autor delas. E como todo bom autor, sabe quando o silêncio fala mais alto do que qualquer som. Há momentos em que ele não move montanhas visíveis porque está movendo as invisíveis, aquelas que se erguem dentro de nós. A paz que invade o coração em meio à dor é um milagre. A coragem que brota quando o medo domina é um milagre. A esperança que insiste em nascer quando tudo parece perdido é o toque invisível de um Deus que ainda age, mesmo quando não é visto. O homem aprendeu a chamar de coincidência o que o céu chama de providência. Tudo o que parece simples demais para ser divino é, na verdade, o terreno onde Deus mais gosta de agir. Ele é o Deus dos detalhes, aquele que coloca beleza nas coisas pequenas e sentido nos instantes que o mundo ignora. O milagre não é apenas quando o impossível acontece, é quando o comum ganha novo significado, porque o verdadeiro poder de Deus não está em transformar a realidade, mas em transformar o olhar de quem a vive. Os milagres silenciosos são os mais profundos, porque exigem sensibilidade espiritual. Eles não aparecem para quem quer ver, mas para quem quer sentir. É por isso que muitos os perdem. Estamos tão acostumados a buscar sinais grandiosos que não percebemos o divino nos gestos mais discretos. Quando o Espírito Santo toca alguém durante uma oração simples, quando uma lágrima cai e alivia uma dor antiga, quando uma palavra chega na hora exata em que o coração não aguentava mais, tudo isso é milagre. O céu continua se movendo, só que agora em tons sutis, quase imperceptíveis, mas absolutamente reais. Há um verso nas Escrituras que diz que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Esse sussurro ainda ecoa. E quem aprende a ouvi-lo, descobre que o silêncio de Deus não é ausência, é presença em estado puro. O barulho do mundo tenta nos convencer de que nada acontece, mas o Espírito trabalha no invisível, costurando destinos, restaurando histórias, preparando encontros e reerguendo os caídos. O silêncio é o idioma dos milagres. O tempo dos milagres não acabou. Ele apenas se tornou mais íntimo. Hoje, o palco não é mais o deserto nem o monte,
mas o interior do coração humano. É ali que o Criador revela sua glória, longe dos olhos curiosos, perto das almas rendidas. E quando o homem aprende a ver Deus no simples, o simples nunca mais será apenas simples. Por isso, se você sente que nada extraordinário acontece na sua vida, olhe de novo. Talvez o extraordinário esteja escondido naquilo que você chama de rotina. Deus continua agindo e o seu respirar é a prova mais silenciosa disso. O mar pode não se abrir, o fogo pode não descer, mas o amor de Deus ainda se move. E esse é o milagre que mantém o universo em pé. A distração moderna, a fé na era do ruído. Vivemos em um tempo em que o som nunca cessa. O barulho das cidades, as vozes das telas, os pensamentos que não param, tudo parece gritar dentro e fora de nós. A humanidade se acostumou com o ruído a ponto de achar o silêncio desconfortável. E é nesse cenário que a fé começa a se perder, não por falta de Deus, mas por falta de espaço para percebê-lo. Porque enquanto o homem se ocupa com o que é urgente, o que é eterno passa despercebido. O profeta Elias conheceu esse dilema antes de nós. Cansado, fugindo, perdido em meio ao caos, ele buscava um sinal da presença de Deus. E o texto sagrado narra que veio um vento forte, depois um terremoto e, em seguida, o fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos. Só depois, no som de um sussurro suave, ele se revelou. Essa passagem nunca foi apenas sobre Elias. É sobre todos nós. Sobre o homem que busca Deus nos ruídos do mundo, mas só o encontra quando tudo se cala. O problema é que o mundo moderno perdeu a arte de calar. Vivemos com fones de ouvido, telas acesas, notificações incessantes, somos alimentados por informações, mas famintos de sentido. A cada dia, a alma se enche de estímulos e se esvazia de paz. Queremos ouvir a voz de Deus, mas não suportamos o silêncio necessário para reconhecê-la. Queremos sentir sua presença, mas vivemos acelerados demais para percebê-la. A distração moderna não é apenas tecnológica, é espiritual. O homem se afastou da quietude e, ao fazer isso, se afastou do lugar onde Deus fala. Na Bíblia, os maiores encontros com o divino sempre aconteceram no silêncio. Moisés ouviu Deus no topo do monte, longe das multidões. Samuel o escutou na calma da noite. Maria recebeu a visita do anjo em um momento de recolhimento. Nenhum desses encontros foi barulhento, mas todos mudaram o curso da história. Hoje, porém, o silêncio é raro. Temos medo de ficar sozinhos com nossos próprios pensamentos, medo de encarar a alma. E é exatamente por isso que o ruído se tornou o refúgio de uma geração perdida, porque o barulho distrai, enquanto o silêncio confronta. As distrações do mundo são sutis. Elas não vêm apenas na forma de entretenimento, mas de preocupações, de rotinas, de metas. Tudo o que prende o olhar ao terreno e o afasta do eterno é ruído. Há pessoas que dizem que Deus não fala mais, quando, na verdade, são elas que não param para ouvi-lo. Deus ainda fala, mas a voz dele é delicada demais para competir com o som das notificações. Ele fala nas pausas, nas entrelinhas, nos segundos em que o coração se acalma. É por isso que poucos o ouvem, porque poucos se permitem desacelerar. O ruído moderno criou uma geração que confunde movimento com propósito. Pessoas que estão sempre ocupadas, mas raramente presentes. A alma está cansada, mas o corpo não para. A mente corre de um pensamento para outro, mas o coração não encontra descanso. É o que Jesus chamou de muitos cuidados deste mundo. Eles sufocam a semente da fé. O excesso de ruído não apenas abafa a voz de Deus, ele destrói a capacidade de ouvi-lo. E há algo ainda mais profundo. O barulho não é apenas externo, ele é interno. É feito de lembranças, medos, culpas, ansiedade. É o diálogo incessante que trava dentro de nós.
A batalha entre o que queremos e o que precisamos, entre a voz da fé e o som do medo. Esse é o ruído mais difícil de silenciar, porque não se desliga com um botão, só se vence com rendição. O silêncio interior é o verdadeiro altar onde o Espírito fala. Deus não compete com o ruído, Ele espera. Ele espera o momento em que o coração se canse de correr e decida parar. É nesse instante que o milagre acontece, quando o homem finalmente se aquieta e descobre que o céu nunca esteve distante. O silêncio não é ausência de som, é presença em sua forma mais pura, e é ali que Deus age. Quando o mundo se cala, o Espírito fala. Quando o homem se esvazia, Deus o preenche. Quando o coração desacelera, o milagre começa. A fé, para sobreviver neste século, precisa reaprender a ser silenciosa. Precisa voltar a buscar o secreto, o simples, o íntimo. Não é nas multidões que o fogo do Espírito se reacende, mas na solidão da oração sincera. O mundo moderno vive conectado com tudo, mas desconectado do essencial. Deus não precisa de Wi-Fi, Ele precisa de silêncio. E enquanto a humanidade se perde no excesso de estímulos, o céu continua esperando por uma alma disposta a ouvir. Talvez os milagres pareçam mais raros hoje, não porque Deus se calou, mas porque o homem já não consegue ficar quieto o suficiente para percebê-los. O barulho impede a revelação, o ruído rouba a fé. Mas há uma boa notícia. Bastam poucos minutos de silêncio verdadeiro para que o céu inteiro se incline sobre a terra. Quando você decide desligar o mundo e dizer, fala, Senhor, teu servo ouve, o invisível se torna palpável e a presença divina invade até o espaço mais esquecido da alma. O milagre ainda acontece, mas não no volume alto da pressa, e sim no compasso lento da entrega. Porque Deus não está ausente, Ele apenas fala baixo, e quem quiser ouvi-lo precisará antes aprender a se calar. Os milagres que nunca terminaram, testemunhos através do tempo. Muitos acreditam que o tempo dos milagres ficou no passado, como se as maravilhas divinas fossem apenas relíquias de um tempo antigo, registradas nas páginas da Escritura para inspirar, mas não mais para acontecer. No entanto, a verdade é que os milagres nunca cessaram. Eles atravessaram séculos, mudaram de forma, se adaptaram à linguagem de cada geração, mas continuam vivos, acontecendo todos os dias, em lugares onde a fé ainda respira, mesmo que o mundo não perceba. O poder de Deus não diminuiu com o avanço da ciência, nem se apagou com o progresso humano. Ele apenas se manifesta de modos diferentes, tão sutis e precisos, que somente os olhos treinados pela fé conseguem enxergar. Na história, há registros de curas inexplicáveis, de pessoas que escaparam da morte sem razão aparente, de situações em que tudo apontava para o fim, mas algo, ou melhor, alguém interveio. São ecos dos mesmos milagres que marcaram os dias bíblicos, repetindo a verdade que o tempo nunca conseguiu apagar. O Deus que operava antes ainda opera agora. O mesmo poder que fez Lázaro sair do túmulo é o que faz um coração ferido voltar a pulsar de esperança. O mesmo Espírito que moveu as águas no princípio ainda se move sobre as águas turbulentas da alma humana. Mas é importante entender que os milagres não são propriedade de um tempo ou de uma geração. Eles são manifestações de um Deus que não muda. No Antigo Testamento ele abriu mares e enviou maná. No Novo, curou enfermos e perdoou pecadores. Hoje, ele continua curando, restaurando e perdoando, mas faz isso em dimensões mais profundas. Porque o milagre mais impressionante não é o que muda o mundo exterior, e sim o que transforma o interior do homem. O verdadeiro poder divino não está apenas em ressuscitar corpos, mas em ressuscitar a fé. Há testemunhos modernos que desafiam a lógica, médicos que viram tumores desaparecerem sem explicação,
pessoas que escaparam da morte em acidentes onde ninguém sobreviveu, famílias que foram restauradas quando todos haviam desistido. Cada uma dessas histórias é uma assinatura divina no tecido da realidade, uma lembrança silenciosa de que Deus continua escrevendo milagres na vida cotidiana. O problema é que, enquanto as pessoas esperam ver o impossível, esquecem que o impossível acontece todos os dias. A ciência tenta entender, o cético tenta negar, mas o crente simplesmente reconhece, porque o milagre não pede licença para existir. Ele apenas acontece. E mesmo quando o mundo duvida, o céu continua agindo. A fé não precisa de provas. Ela é a prova. Quando alguém ora e algo muda, quando uma porta se abre no momento exato, quando a força volta depois de uma queda, isso é milagre. Não é coincidência. É Deus lembrando ao homem que o sobrenatural nunca deixou de agir. Há uma continuidade espiritual que liga os profetas antigos aos crentes de hoje. Elias orou e o fogo caiu. Hoje, quando um coração frio é reacendido pela fé, o mesmo fogo desce, só que invisível. Pedro andou sobre as águas. Hoje, quando alguém decide caminhar sobre o medo e confiar em Deus em meio à tempestade, ele repete o mesmo ato de fé. Paulo foi libertado da prisão por um terremoto. Hoje, quando alguém é liberto das correntes da culpa, da dependência, da vergonha, é o mesmo poder agindo, apenas com outros símbolos. Deus nunca quis que os milagres fossem apenas memórias, mas sementes. Cada maravilha do passado foi um lembrete de que o céu ainda se move sobre a terra. E ainda hoje há sinais. Só que agora, eles acontecem em lugares que o mundo não noticia. Em aldeias remotas, em hospitais, em quartos de oração, em corações que ninguém vê. O poder de Deus não precisa de público, ele precisa de espaço. Os milagres não acabaram, apenas perderam espectadores. O homem moderno se tornou tão distraído, tão cético, tão ocupado, que já não percebe o agir invisível do Eterno. Enquanto busca respostas nas estrelas, ignora o Deus que sustenta o universo. Enquanto duvida do sobrenatural, vive cercado por ele. Cada amanhecer é um milagre. Cada perdão concedido é um milagre. Cada alma salva é o maior de todos os milagres. Se o mundo tivesse olhos espirituais, veria que o céu continua em movimento. Veria que por trás das coincidências há propósito, por trás do acaso há providência, por trás da rotina há milagres disfarçados. E um dia, quando olharmos para trás, perceberemos que nada foi comum, que cada passo, cada livramento, cada segundo de vida foi uma intervenção divina. Os milagres de Deus não estão presos ao tempo, porque o tempo está nas mãos de Deus. O mesmo sopro que deu vida a Adão é o que ainda mantém o mundo respirando. O mesmo amor que ressuscitou Cristo é o que continua ressuscitando esperanças. O milagre não acabou. Ele apenas se tornou invisível para quem vive de olhos fechados. Por isso, se alguém disser que Deus não faz mais milagres, responda com fé. Ele nunca parou. Fomos nós que paramos de ver. O propósito do silêncio, quando Deus retém os sinais. Há momentos em que o céu parece fechado e nenhuma resposta vem. Orações são feitas, lágrimas são derramadas e o silêncio é a única resposta. É nesses instantes que muitos se perguntam se Deus os esqueceu. Mas o silêncio divino nunca é esquecimento. Ele é propósito. É uma linguagem espiritual que o coração humano ainda luta para compreender. Porque há verdades que só podem ser reveladas quando o ruído cessa. E a fé que só amadurece quando o milagre não vem. Deus, em sua sabedoria, não se apressa em provar o que já é eterno. Ele não precisa repetir sinais para confirmar o que já disse. Quando ele se cala, não é porque desistiu, é porque está moldando. O silêncio é o cadinho da fé,
o lugar onde a confiança é purificada. Nos dias de Moisés, o mar se abriu porque havia um propósito. Nos dias de Elias, o fogo desceu porque havia uma missão. Mas em muitos outros dias, o céu ficou quieto, e mesmo assim, Deus estava presente. O problema é que aprendemos a medir a presença divina pelo barulho das respostas, quando muitas vezes é o silêncio que mais revela quem Ele é. No deserto, Israel reclamava por causa do silêncio de Deus, mas foi ali que Ele mais agiu. A nuvem os guiava, o maná os sustentava, a água brotava da rocha e, mesmo assim, eles duvidavam. O homem moderno não é diferente, quer ver sinais, mas não suporta esperar. Busca experiências imediatas, mas não entende que há um propósito na demora. Quando Deus retém um milagre, Ele não está negando poder, está ensinando dependência. Porque a fé verdadeira não se prova quando o mar se abre, mas quando ele continua fechado e ainda assim o coração permanece crendo. O silêncio é a escola do Espírito. É onde Deus ensina o homem a caminhar sem precisar ver. Onde ele mostra que a confiança não depende de estímulo, mas de convicção. Muitos dos maiores homens e mulheres da Bíblia passaram por longos períodos de silêncio antes de verem o agir sobrenatural. José, preso e esquecido, não ouviu Deus por anos, mas o céu nunca o abandonou. Davi fugiu por desfiladeiros sem ouvir resposta, e mesmo assim escreveu os salmos mais profundos. Jesus, no Getsêmani, orou até suar sangue e não recebeu alívio imediato. Mas ali, no silêncio, cumpria-se o maior milagre de todos, a redenção. Há um propósito em cada silêncio. Às vezes, Deus se cala para revelar o que realmente habita o coração. É fácil louvar quando o fogo cai do céu, mas é no silêncio que se revela quem realmente confia. É no deserto que a fé deixa de ser sentimento e se torna convicção. O silêncio de Deus não é castigo, é convite. Convite à intimidade, à escuta, à maturidade. Porque quem aprende a reconhecer Deus no silêncio nunca mais duvida dele na tempestade. A geração que vive depressa não entende o tempo divino. Quer respostas instantâneas de um Deus eterno. Mas o tempo de Deus não é o do relógio. É o do propósito. Enquanto o homem pergunta quando, Deus responde confia. O céu pode estar em silêncio, mas o trono nunca está inativo. Há movimentos invisíveis acontecendo, milagres sendo gestados no escuro, promessas sendo preparadas para o momento certo. É por isso que o silêncio dói, porque ele exige fé sem garantias, confiança sem sinais. A ausência aparente de Deus é muitas vezes sua forma mais profunda de presença. Quando ele retém os sinais, é porque quer que aprendamos a buscá-lo, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele não quer filhos dependentes de milagres, mas amigos que o conhecem no íntimo. A fé infantil precisa de provas. A fé madura precisa apenas de comunhão. O silêncio de Deus é uma prova de amor, não de rejeição. Porque só o amor confia o suficiente para ensinar. Quando ele não fala, está moldando a escuta. Quando não age, está ensinando paciência. Quando não se mostra, está convidando para mais perto. E quando, finalmente, o céu rompe o silêncio, o coração que esperou entende. Cada segundo valeu a pena. O verdadeiro milagre não é ver Deus falar, mas continuar acreditando quando ele se cala. Porque quem permanece fiel no silêncio será testemunha do som do impossível. Deus não retém os sinais por descuido, mas por sabedoria. Ele sabe que o espetáculo impressiona, mas o silêncio transforma. O fogo que cai do céu assusta, mas o fogo que nasce no coração ilumina para sempre. Por isso, se hoje o céu parece quieto, saiba, o trono não está em descanso. Deus não esqueceu o seu nome, apenas está escrevendo sua história com pausas. E quando ele voltar a falar, você entenderá que o silêncio foi a melodia mais necessária da sua fé.
Um convite a ver diferente, abrindo os olhos espirituais. Há quem passe a vida inteira olhando para o céu e dizendo: Deus não faz mais milagres. Mas talvez o problema não esteja na ausência dos milagres, e sim na cegueira dos olhos espirituais. Ver o mundo apenas com os olhos do corpo é viver limitado ao visível. Mas há uma dimensão onde o invisível é mais real do que tudo o que tocamos, e é lá que Deus age. O convite do Espírito hoje é simples e profundo. Abra os olhos, e você verá que o sobrenatural nunca deixou de acontecer. Os olhos espirituais não se abrem de uma vez. Eles se despertam com o tempo, à medida que a alma aprende a perceber. Eliseu, o profeta, viveu uma cena que revela esse mistério. Cercado por um exército inimigo, seu servo entrou em pânico. Tudo o que via eram soldados, cavalos, lanças e a morte se aproximando. Mas Eliseu, tranquilo, orou e disse: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando os olhos espirituais do servo se abriram, ele enxergou o exército celestial, carros e cavalos de fogo, rodeando o profeta. O perigo ainda estava lá, mas agora havia uma nova visão. O cenário não mudou. O olhar é que foi transformado. Essa é a essência da fé. Não negar a realidade, mas enxergar além dela. O mesmo acontece conosco. Enquanto olhamos apenas o que é visível, problemas, enfermidades, perdas, esquecemos que há um Deus operando nos bastidores da existência. Ele age onde a lógica não alcança, onde o tempo parece parado, onde o desespero tenta apagar a esperança. Mas para ver é preciso mais do que olhos, é preciso discernimento. Os milagres não são sempre grandiosos. Às vezes são discretos demais para os olhos distraídos. Um livramento que parece coincidência. Um abraço que chega na hora certa. Uma palavra que muda o rumo de um pensamento destrutivo. Tudo isso é Deus agindo. Mas quem vive de olhos carnais chama de acaso o que o céu chama de providência. O espiritual só é percebido por quem aprendeu a desacelerar, a observar, a sentir. O Espírito Santo não revela apenas o poder de Deus, mas a sua forma de ver. Ele nos ensina a enxergar a vida com a ótica do céu. Quando você aprende a ver espiritualmente, entende que nem toda perda é derrota, que nem todo silêncio é abandono, que nem toda demora é descuido. O olhar espiritual revela que o que parece o fim é muitas vezes o início de algo maior. Que o que parece castigo é, na verdade, proteção. Que o que parece demora é preparo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viram o mesmo cenário, mas com perspectivas diferentes. Os discípulos viram uma tempestade. Jesus viu uma oportunidade para ensinar fé. Marta viu um túmulo. Jesus viu uma ressurreição. Os fariseus viram um homem comum, mas os que tinham olhos abertos viram o Filho de Deus. O que muda não é o que acontece, é como enxergamos o que acontece. O milagre começa no olhar. Abrir os olhos espirituais é voltar a ver Deus em tudo. É enxergá-lo no pôr do sol, no sorriso de uma criança, no perdão concedido, na força que surge no meio da fraqueza. É perceber que o mundo visível é apenas a sombra de uma realidade eterna, que há um reino operando em paralelo ao nosso, sustentando tudo o que existe. E quanto mais sensível o coração se torna, mais o invisível se revela. A fé é o antídoto contra a cegueira espiritual. É ela que permite ver o invisível, crer no improvável e esperar o impossível. Aquele que crê não precisa que o mar se abra para saber que há caminho. Não precisa que o fogo caia para saber que há presença. A fé faz os olhos enxergarem o que os sentidos não captam. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: andamos por fé e não por vista. Ver espiritualmente é compreender que Deus está em movimento mesmo quando tudo parece imóvel.
É saber que o silêncio dele não é ausência, mas ação oculta. É entender que por trás de cada detalhe há propósito. É perceber que até as lágrimas podem ser instrumentos de transformação. O convite de Deus é para enxergar com os olhos da alma. Porque quando você começa a ver espiritualmente, o medo diminui, a fé se fortalece e a vida ganha novo sentido. Você deixa de perguntar onde está Deus e passa a dizer, Ele sempre esteve aqui. O milagre não é apenas o que muda o mundo, mas o que muda o olhar. E quando o olhar muda, tudo o resto se transforma. Ver espiritualmente é descobrir que o invisível é mais verdadeiro do que o visível, e que mesmo quando tudo parece desmoronar, há um Deus sustentando cada detalhe, em silêncio, com perfeição. Por isso, peça a Deus não apenas um milagre, mas novos olhos. Porque quando a visão se abre, o impossível se torna visível e o ordinário, sagrado. O Deus que ainda se move. O Deus que abriu o mar diante de Moisés, que enviou fogo sobre o altar de Elias e que deu vida aos mortos nas ruas da Galileia, nunca deixou de agir. O tempo passou, as eras mudaram, o mundo se transformou, mas o trono dele nunca parou de se mover. O que antes se manifestava em sinais grandiosos, agora se revela em movimentos sutis, poderosos e silenciosos. Porque o poder de Deus não depende de espetáculo. Ele é o próprio espetáculo da vida. Cada respiração, cada batida de coração, cada manhã que nasce é uma prova viva de que o Criador ainda está entre nós. Deus continua se movendo, só que agora em um ritmo que acompanha o coração humano. Ele não precisa mais abrir mares, porque abre caminhos. Não precisa mais fazer cair fogo do céu, porque acende fé em almas que pareciam frias. Não precisa mais escrever nas tábuas de pedra, porque escreve na consciência, nas decisões, nas histórias que transforma em testemunho. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio é o que hoje paira sobre os corações, trazendo luz onde há trevas, ordem onde há caos, esperança onde há dor. Os milagres não ficaram presos no passado, eles apenas mudaram de endereço. Agora acontecem dentro das pessoas, nas conversões, nas curas interiores, nos perdões impossíveis, nas vidas restauradas. O trono de Deus nunca esteve parado. Ele se move através do tempo, da história e da humanidade. O fogo que um dia consumiu o altar de Elias hoje queima em corações que ardem por fé. O mesmo poder que curava corpos agora cura almas feridas. A glória de Deus não se apagou, apenas se tornou mais próxima, mais íntima, mais acessível. O homem, em sua pressa, tenta explicar o mundo, mas esquece que o inexplicável é o que o sustenta. A ciência descreve as leis, mas Deus é quem as criou. O universo segue em ordem porque há uma mente eterna que ainda o governa. O vento obedece, as estrelas permanecem, o tempo continua, tudo porque o trono ainda está em movimento. Nada está fora do controle daquele que disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas há um segredo que poucos entendem. O trono não se move apenas sobre o cosmos, ele também se move sobre cada vida. Quando você ora, o trono se move. Quando você chora, o trono se inclina. Quando você se cala, Deus ouve o que o silêncio não consegue dizer. O poder dele não se manifesta apenas nos milagres que se veem, mas nos que transformam em silêncio. O perdão concedido, o amor renascido, a fé restaurada, todos são sinais de que o trono de Deus continua girando, vivo, ativo, presente. A presença divina não é uma lembrança antiga, é uma realidade contínua. Mesmo quando tudo parece desabar, o trono permanece firme, movendo-se sobre as ruínas, reconstruindo, redimindo, restaurando. Deus nunca esteve distante. O homem é que se afastou. Mas o trono, em sua eterna fidelidade, continua avançando em direção à humanidade,
chamando, convidando, resgatando. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa de todas. O trono de Deus não parou no tempo. Ele continua se movendo em sua direção. Mesmo quando você acha que o céu está fechado, há movimentos invisíveis acontecendo ao seu redor. O Deus que fez o impossível no passado ainda faz hoje, apenas com novos cenários, novos personagens, novas formas de glória. Se você ainda duvida, olhe para dentro. O fato de ainda acreditar, mesmo depois de tantas quedas, é o maior milagre de todos. O fato de ainda ter forças para esperar, mesmo sem respostas, é o trono de Deus se movendo dentro de você. A fé não é ausência de dúvida, é permanecer crendo mesmo quando o silêncio parece interminável. Portanto, a mensagem é esta: Deus nunca parou. O céu nunca esteve imóvel. A glória nunca cessou. O trono ainda se move. E cada vez que um coração volta a acreditar, o universo inteiro se curva diante desse movimento. Porque o mesmo Deus que fez o mar se abrir agora faz a alma florescer. O mesmo que um dia falou em trovões, hoje fala em sussurros. O mesmo que curava com um toque, agora cura com a presença. E se há algo que essa mensagem quer deixar gravado na alma, é que o trono não se move para longe. Ele se move em sua direção. O silêncio não é o fim, é o prelúdio do próximo milagre. O céu ainda está em movimento, o Espírito ainda está chamando, e o Deus dos milagres de ontem ainda é o Deus que escreve o seu hoje. A mesma voz que ecoava no deserto e fazia profetas caírem com o rosto em terra ainda sussurra hoje, chamando corações cansados de buscar respostas no barulho do mundo. O mesmo Espírito que pairava sobre o caos no princípio ainda se move, invisível, sobre o caos da alma humana. E se você chegou até aqui, talvez este vídeo não tenha sido um acaso. Talvez tenha sido o próprio Deus te lembrando de algo que o tempo e a dor tentaram apagar. Ele nunca parou de agir. O trono ainda se move. Mesmo quando você não sente, mesmo quando as orações parecem não ultrapassar o teto, mesmo quando o céu parece distante, há algo acontecendo. Há anjos trabalhando em silêncio, há portas sendo preparadas, há caminhos sendo abertos em lugares que você ainda não consegue ver. Porque o Deus que sustentava o universo com a palavra ainda sustenta a sua história com promessas. Não importa quanto tempo faz desde a última vez que você sentiu sua presença. Não importa se sua fé parece pequena, fraca, fragmentada. O céu não mede o tamanho da sua força, mas a direção do seu coração. E se neste momento tudo o que você consegue dizer é Senhor, eu ainda creio, então saiba, isso é suficiente para mover o trono em sua direção. Se ao longo desta mensagem algo dentro de você despertou, se sentiu o Espírito Santo tocar seu coração, se uma lembrança antiga de fé reacendeu mesmo que por um instante, não ignore isso. Deus está te chamando, não com trovões, mas com ternura. Não com sinais no céu, mas com um convite dentro da alma. Volte para mim. E se o seu coração deseja se reconciliar com Ele, se quer entregar novamente a vida nas mãos do Criador, diga em voz baixa, com fé e verdade: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Toma minha vida, renova minha fé e faz de mim um instrumento do teu amor. Esse simples ato tem poder, porque toda vez que alguém se levanta em fé, o trono de Deus se move, o céu inteiro se alegra e algo invisível começa a mudar. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários com humildade e fé: eu te aceito, Senhor Jesus. E se você já o aceitou um dia, mas deseja reafirmar essa fé, escreva apenas Amém. Cada palavra tem o poder de alcançar vidas, de acender esperança, de lembrar ao mundo que o céu ainda está vivo. Compartilhe esta mensagem.
Talvez ela alcance alguém que, como você, achava que Deus estava em silêncio. Que ela chegue a quem precisa ouvir que o trono ainda se move, que o Espírito ainda fala e que a graça ainda está disponível. Porque há um Deus acima de tudo e Ele está em movimento, vindo na sua direção. Até o próximo vídeo e que a presença dele permaneça contigo, mesmo depois que o som se calar.